Salve, salve, meu guerreiro, salve, salve, meu concurseiro. Seja bem-vindo, professora Verônica Mariano. Este é o curso Resolução de Questões Banca CESP, que você estava esperando, eu sei que estava. Eu coloquei ali no site em breve, todo mundo, professora, que dia que vai estar no ar? Chegou este momento, este curso você vai aprender como é que você desmistifica, como é que você destroça uma prova da banca CESP, tá? Nós vamos usar os pedaços, eu vou mostrar quando acontece isso, é isso que você tem que fazer, não simplesmente certo, errado, tá? Nós vamos voltar ao texto. O que é que eu preciso primeiro? Primeiro de tudo, você vai parar nesse instante, você vai parar e você vai responder as questões por bloco, tá? Nós teremos aí, por enquanto, eu montei 10 blocos, este é o primeiro, obviamente. Não sei ainda se darão mais de 10 blocos, tá? Mas por hora eu preparei 10 blocos para vocês. Vamos ver até onde nós iremos. Eu peguei por provas, que eu achei mais fácil, porque se eu pegar questões aleatórias, a gente pode deixar alguma coisa de lado. Então, por questões, por prova, a gente faz interpretação de texto, a gente faz tipologia textual, morfologia, sintaxe, semântica, então a gente acaba abrangendo tudo, tá? Então, eu preciso que você pegue por bloco o material, responda sozinho e depois venha comigo para tirar as suas dúvidas e ver, eu acertei porque eu realmente sabia, eu acertei, mas foi na cagada, acertei porque Deus ajudou. No dia da prova resolve acertar por sorte? Não, você tem que acertar sabendo o que está acontecendo. Se você passar na sorte, beleza, acontece, mas não vamos contar com a sorte. Porque a sorte é uma deusa do destino que ajuda aquele que está bem preparado. Ela não vai ajudar aquele que não sentou e não está aqui se dedicando. Então, não conte apenas com a sorte. Ajude a sorte a te ajudar. Então, é dessa forma que você vai fazer. Agora você vai dar um pause aí na minha aula. Estou colocando aqui na tela. Você vai dar um pause aí na minha aula e nós vamos responder as questões juntos depois que você terminar, tá? E agora, na sequência, nós vamos ver, então, as questões. Vamos começar com a prova da Cefaz, Alagoas. Então, este texto que você já leu, ele fala sobre Matias, uma pessoa que se acha um bom entendedor de mercado financeiro, e aí vive com aquela falsa modéstia, nem tanto, eu sou muito bom, não. Existem pessoas melhores do que eu. Então, esse é o Matias que, em tese, não é bom naquilo que faz, usa muitos jargões técnicos. Então, por usar e conhecer termos técnicos, ele acha que ele é bom no mercado financeiro, tá? Então, este é o nosso texto. O texto apresenta Matias como um exímio, gente, não é exímio não, tá? Ele é um exímio conhecedor, não, exímio conhecedor de economias, conhecedor de economia e finanças, certo, errado? Deixa eu arrumar um negócio aqui. Eu apoio de pé. Senão, eu sou baixinha, a cadeira nunca alcança a mesa, então tem que colocar um apoio de pé. Certo, errado? Não, errado. Ele não é um exímio conhecedor, ele é um falso conhecedor. E o nosso texto aponta isso desde o início, olha só. Falso entendido. Então, se você errou essa questão, foi falta de atenção total. Porque já na nossa primeira linha aí do texto, ele chama de falso entendido. E o tempo todo, ele chama o Matias de falso entendido, tá? Ó. 2. Depende do texto, que é a fala, nem tanto, no terceiro parágrafo, demonstra falsa modéstia. O que é modéstia? É quando a pessoa é humilde e ela não se vangloria dos conhecimentos ou das coisas que tem. Fala, não é bem assim, tá? E aí, quando o narrador chega perto do Matias e diz, você que entende de mercado financeiro? Eu, nem tanto. Isso é uma falsa modéstia? Com certeza, porque ele se acha
ele se acha um grande entendedor. Então, sim, é falsa modéstia. Apesar da presença de diálogo, característica da narração, onde que a gente enxerga o nosso diálogo? Nos travessões. Marca dos travessões mostra para nós o diálogo. Característica da narração, o texto predomina o tipo dissertativo. O que é dissertativo? Dissertativo, o próprio nome diz, é dissertar, apresentar um assunto, tá? Eu quero apresentar este assunto, então eu disserto sobre ele. Haja vista que a exposição de fatos e o posicionamento do autor contra o jargão técnico utilizado por Matias é uma marca de dissertação. O que acontece? Nós temos muitos textos, deixa eu jogar para mim aqui. Vocês vão enxergar na tipologia textual que muitos textos, eles vão vir um pedacinho só de narração, um pedaço de descrição. O que é descrição? Vamos descrever a professora Verônica nesse momento. A professora Verônica está com uma roupa preta, óculos vermelhos, cabelo preto amarrado só a franja, porque a franja estava desse tamanho, em um ambiente em que existe uma estante ao fundo com alguns objetos de decoração. Descrever é criar no meu leitor uma imagem visual, tá? Isso é descrever. A narração é a presença de um narrador, é alguém que conta a história que está acontecendo, personagens e falas, tá? Então eu tenho diálogo, isso é uma narração. Dissertação, a dissertação pode ser uma exposição de fatos, quando eu só vou apresentar os meus fatos. Onde a gente encontra isso? Em jornais, revistas, você vai ter muito isso, onde não, né? Em que tipo de texto você encontra isso? Em textos jornalísticos e textos institucionais. Por exemplo, se você entrar no site do Ministério da Justiça, os textos que tem lá são dissertativos expositivos. E o argumentação, eu dou a opinião do autor do texto, querendo convencer o leitor de que o texto do autor é o melhor. E aí nós temos a descrição, que é o que eu já falei, que é criar uma imagem mental. Então, quando a gente tem textos, tipologias textuais e os textos, eles geralmente têm mais de uma característica. Mas qual delas predomina? E como é que eu sei? É o tamanho mesmo, é a proporção que aquele contexto vai utilizar. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui o telefone tocando, meu tablet tocando. Se nós tivéssemos aqui somente essas 3 linhas de diálogo, meu texto seria predominantemente dissertativo ou descritivo, tá? Daí dependeria do que ele teria utilizado. Mas olha só, o texto é todinho narração. Ele apresenta, narração não é só apresentar uma história hipotética, um conto de fadas, algo que não existe. Narração é uma conversa. Um narrador e outra pessoa conversando. Ou o narrador é onipresente, e aí eu tenho os personagens conversando, tá? Então, isso é narração e isso é predominar. Então, é isso que você tem que ficar atento na hora de resolver a sua questão. O que predomina aqui? Aqui predomina narração. O tamanho do texto é maior narrativo do que outras características. Então, predomina dissertativo? Errado. Não predomina dissertativo, errado. No início do último parágrafo, a palavra insólita tem o mesmo sentido de firme e inabalável. Olha só. Quando a gente fala de vocabulário, banca CESP, ou você sabe ou você não sabe. Você vai voltar no texto. Se você, pelo texto, conseguir decifrar, pode chutar que vai dar certo. Agora, se pelo contexto você não consegue identificar o que aquela palavra significa, esquece, tá? Por exemplo, aqui, só pelo texto, eu sei que a questão está errada. Olha só. Insólito no sentido de firme, inabalável. Vamos ver como que está no texto. E se alguém quer mais detalhes sobre sua insólita teoria de quem? Do Matias,
que não sabe do que está falando, ele só se finge de entendedor. Ele vê uma pergunta como manifestação de hostilidade. Então, se alguém questiona alguma coisa, como está Dow Jones? E ele fala, daí você pergunta, replica, né? Poxa, mas a Dow Jones não caiu? Subiu? A bolsa? As ações? Aí ele vai ficar putão, porque você não sabe e ele sabe. Porra, tá me questionando agora? Então, se ele tem esse sentimento, isso é inabalável? Não. Isso é firmeza do que está falando? Não. Então, pelo contexto, eu já sei que está errado. Então, está errado. Mas o que quer dizer insólito? Insólito é aquilo que não é habitual, aquilo que não acontece com frequência, que não é de costume, tá? A substituição de invocando por que invoca é isso aqui, tá? Aqui eu não marquei, mas o material de vocês eu acho que está marcado. Que invoca alteraria os sentidos originais do texto, embora mantivesse a correção gramatical. Corretíssimo. Vamos verificar? Nosso texto está aqui, eu já deixei em negrito. Então, quando alguém questiona o Matias, os motivos, ele passa a interpretar a pessoa que está o questionando, ó. Ele interpreta os motivos de quem questiona, então é a pessoa que está conversando com ele. Invocando, quem invoca? Matias. Matias invoca a igreja medieval para fazer uma santa inquisição contra essa pessoa que está questionando Matias. Agora, se eu colocar isso aqui, ó, tira e põe que invoca, vamos ler. E passa a interpretar os motivos de quem o questiona, que invoca a igreja medieval. Então, quem está invocando a igreja medieval? A mesma pessoa quem questiona, e aí está implícito, né? Está oculta a palavra motivos de quem invoca, tá? Ó. E passa a interpretar os motivos de quem questiona, motivos de quem invoca a igreja medieval. Então, eu tenho aqui mudança de sentido. Então, quando eu tenho invocando, Matias invocando. Quem invoca é quem invoca, tá? Gramaticalmente correto, mas muda sentido. E é exatamente o que a banca diz. Altera os sentidos e mantém a correção gramatical. Mantendo-se a coerência do texto, o trecho com menos cuidado de quem? Com menos cuidado do que nos exigiam, poderia ser corretamente reescrito por com menos zelo do que nos era exigido. Vamos escrever? Ele está no sentido indireto, tá? Qual é o sentido direto? Eles, olha só, eles exigiam, aí eles está oculto, tá? Eles exigiam de nós menos cuidado. E este com está aqui só para fazer a conexão, tá? Para ser o meu conectivo, porque ele está todo invertido. Mas se eu fosse escrever na ordem direta, é eles exigiam de nós menos cuidado. Então, com menos cuidado. Vamos reescrevendo já embaixo? Com menos zelo. Até aqui, tudo correto, porque zelo e cuidado são a mesma coisa. Do que de nós exigiam. Então, eles exigiam de nós menos cuidado, tá? E agora aqui em vermelho, como é que vai ficar? Então, por enquanto, tudo correto. Com menos zelo do que nos... Então, eu tirei o meu D e coloquei nos... Era exigido. Muda alguma coisa? Nada. Veja bem, tenho voz passiva e voz ativa. Voz ativa. Por quê?
Eles exigiam de nós menos cuidado, tá? Ou exigiam com menos cuidado, né? E aqui eu tenho o era exigido. Este era exigido é a característica, cadê? Ó, verbo ser mais particípio. Sempre que você tiver o verbo ser mais particípio em uma reescrita, eu jogo a minha voz passiva. Quer ver um macetinho aqui para você decorar? Ó, eles é o meu sujeito, não é? Deixa eu diminuir. Ó, eles exigiam de nós. E agora, nos era exigido, quem exigia? Por eles. Então, aqui eu tenho a minha voz passiva completa. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu achar um espaço. Relembrar, se você não conhece esse macete, você vai aprender comigo a partir de agora. Ativa. Ativa, né? Passiva. A nossa passiva vai se dividir em duas. É a analítica e a sintética. Você vai por eliminação. Primeiro, voz ativa e passiva, a gente só consegue fazer essa volta e transformar uma voz em passiva com os verbos transitivos diretos. Quem exige algo. Então, este trecho exige algo, ele é ativo. De alguém. Opa, esse de alguém já não dá para fazer a volta, porque este pedaço é intransitivo. Intransitivo não, indireto. Somente a parte direta a gente consegue fazer a volta. Então, vamos lá. Professora, eu não estou entendendo. Vou te dar um exemplo e você não vai esquecer mais. Você vai sempre olhar... Você vai sempre olhar por eliminação. Por exemplo, a imobiliária vendeu a casa, tá? Você vai olhar aqui, aí depois você vai olhar a outra, a casa foi. Se você já sabe, vai falando em voz alta comigo aí. Vendida pela imobiliária. E vendeu-se a casa. Professora, eu não conheço isso aí, eu não sou muito bom nisso. Sempre me perdo e me embanando com isso aí. Qual vai ser o macete? De que forma você vai fazer por eliminação? Você sempre faz por eliminação. Ativa e aqui passiva. Você vai começar observando as características. Desculpa aí ficar rodando a tela. Quando for analítica, voz passiva analítica, vai exigir a presença de alguns termos. Quais são eles? O verbo ser, às vezes vai ser o estar. Ser ou estar. Mas geralmente vai ser, eu vou deixar só o verbo ser. Geralmente vai ser o verbo ser. Mais particípio. Mais a palavra pelo. Porque a palavra pelo vai ser o que a gente chama de agente da passiva. Tá? E aí, aqui você vai ter a sintética. Opa, onde que eu coloquei assim? Sintética. E a sintética, ela vai ser sempre com a partícula C, tá? Então, sempre, ó, C sintético, sempre com a partícula C. Então, você vai observar, você vai pegar uma oração e vai olhar, tem alguma dessas características aqui? Não. Então, se não tem essas características, é voz ativa. Simples assim. Olha só, a imobiliária vendeu a casa. Tem o verbo ser mais particípio? Não, está só nosso verbo aqui, que é o nosso VTD. Então, só sobrou ativa, não tem o que fazer. Agora, vamos olhar embaixo. A casa foi vendida, opa, foi vendida.
É o verbo ser mais particípio. Foi não é o verbo ir, professora? Não, é o verbo ser conjugado, que aí nós temos alguns homônimos na hora de fazer a nossa conjugação. E ele se repete. Então, foi vendida. E aí aqui, ó, a palavrinha pela, que vai dar abertura ao meu agente da passiva. Por que chama agente da passiva? Vou apagar aqui embaixo, tá, pessoal? Só para poder escrever. E não ficar carregado. Por que a gente chama agente da passiva? Vamos fazer análise sintática aqui em cima? Quando a gente tem que fazer análise sintática, a gente sempre começa pelo verbo e pergunta quem ou o que para o verbo. Quem vendeu a casa? A imobiliária. Então, aqui eu tenho o meu sujeito. Por que é voz ativa e não passiva? Porque é ativa porque é o próprio sujeito sendo o agente da ação. Ele pratica a ação. Então, quando eu pratico alguma coisa, eu não sou ativo? Então, por isso que é o meu sujeito ativo, sujeito agente. Então, ele pratica a ação. Que ação foi essa? Vender a casa. Então, aqui eu tenho o meu objeto direto do meu verbo transitivo direto. Tá vendo? Vai clareando a ideia, né? Aí a minha analítica, a voz passiva, por que chama passiva? Porque o analítica. Porque o meu sujeito não pratica a ação, em tese. O meu sujeito, ele sofre a ação. Como assim? Quem foi vendida? Sempre que você chega no verbo ou na minha locução verbal e pergunta quem ou o que eu poderia perguntar o que foi vendido, né? Quem foi vendida ou o que foi vendida? A casa. Não é o meu sujeito? A resposta sempre vai ser sujeito. Só que ele está sofrendo a ação. Quando você vai no médico, você vai ao médico porque você está doente, você não está sofrendo? Como é que você chama quando você vai ao médico? Paciente. Então, aqui também, sujeito, paciente, porque ele sofre a ação. Então, a casa foi vendida. Quem vendeu? A imobiliária. Então, por isso que eu chamo de agente da passiva e não objeto. Ele não é um objeto. Foi ele que praticou a ação. A ação foi praticada por ele. Só que ele não está no lugar do sujeito. Como ele não está no lugar do sujeito, eu tenho que dar um nome para ele. Por isso que chama agente da passiva. E aí você procura essas características. Sempre verbo ser mais particípio. E o meu ser, que vai ser. E aí o meu ser, que vai ser passiva. Tá? E aí a minha passiva vai ser sempre você pega, eu vou apagar tudo aqui, você dá um print na tela, tá? Trava, copia, porque essa parte não tem do seu material. Você vai pegar esta parte aqui, sozinha, e colocar C. Vendeu o C. Simples assim. É a minha passiva sintética, porque é com C. Tá? E se você quiser fazer a volta, sair da minha sintética ou passiva para a analítica, para a passiva, fazer a volta dela, você vai simplesmente começar de trás para frente, ó. A casa foi vendida. E aí, quem é essa daqui? Essa daqui não era a minha analítica? Então, você transforma ela na sua analítica. Só que quando você faz essa volta, preste atenção que eu não tenho mais o meu agente da passiva, tá? Não cabe mais agente da passiva quando sai da sintética para analítica. Quando eu faço essa volta, eu perco meu agente da passiva. E aí, tá vendo? Ó, o meu agente da passiva está aqui oculto, que antes, na ativa, estava oculto somente o eles. Vocês entenderam? Não é tão difícil. É só você começar a enxergar esses macetes, ó. Eu tinha aqui o meu verbo ser mais particípio. 7. No quinto parágrafo, o narrador
de quem lhe aplicava os castigos físicos na escola pecava por negligência. No quinto parágrafo, o narrador afirma que quem estava praticando os castigos. Aqui já mudamos o texto, tá? Aqui é o texto do menino que apanhava na escola, estudava numa escola religiosa, e aí ele apanhava na escola e ele dizia que isso era por negligência. Vamos lá. Quem pecava por negligência, na verdade, era o menino, que eu não lembro o nome dele, não. Vou olhar aqui agora. Era um texto de Santo Agostinho. Estou tentando achar onde é que está a parte do pecado. Aqui, ó. Contudo, pecava por negligência, escrevendo, lendo e aprendendo as lições com menos cuidado do que nos exigiam. Ó, nos exigiam aqui. Então, quem pecava por negligência? O próprio autor. Não é quem batia nele. Ele apanhava, se você lembrar do texto, você vai ver que ele apanhava porque ele não aproveitava o estudo dele, chegava sem fazer as tarefas, e aí por isso que ele apanhava. Ei, você tem que estudar. Errado, né? Mas na época era permitido fazer essas coisas. E aí, como ele não estudava, ele apanhava. Então, apanhava por própria negligência. Eu pecava por negligência, tá? Então, aqui está, diz que quem lhe aplicava os castigos. Errado. Ah, não, tá aqui. É o de cima. Ah, eu pulei uma. Ah, se você estivesse do meu lado, você tá. Professor, você pulou uma. Vamos lá. No quinto parágrafo, a palavra negligência está empregada com o mesmo sentido de ignorância. Não, precisa nem voltar no texto. Ignorância é falta de conhecimento. E negligência é falta de cuidado. Falta de apreço. Então eu tenho que ter responsabilidade com aquilo que eu faço. Cuidado. E ignorância é não conhecer alguma coisa. Imperícia. Lá em direito penal, não é? Você pode. A culpabilidade, você pode ter doloso, culpabilidade, falta de negligência, imperícia ou. Não lembro o outro, me deu um nome. Mas imperícia é a ignorância, agora eu matei, né? É a ignorância, quando você não conhece alguma coisa e você quer fazer, você não tem perícia para aquilo. Negligência é falta de cuidado. Ah, vou deixar essa xícara bem na beiradinha aqui. Se cair, caiu. Estou negligenciando, estou deixando de cuidar. Então, não é a mesma coisa. Essa daqui eu coloquei. Poderia ser corretamente. Sim, poderia. E essa daqui afirma que quem pecava, o narrador afirma que quem lhe aplicava os castigos na escola pecava por negligência. Errado. Era o próprio autor que pecava por negligência. 9. A substituição do termo infeliz por infelizmente alteraria os sentidos originais do texto. Na maioria das vezes, sim. Por quê? Quando você tem advérbios terminados em mente, esses advérbios, eles aplicam a circunstância em cima da situação toda. E o termo, né, um advérbio ou um adjetivo, é sob um termo específico. E aqui é sobre a situação toda. Tá? Então, geralmente vai estar errado. Por exemplo, frequentemente, isso. Estudo português à noite. Ah, professor, pelo amor de Deus. Fazer bonito, né?
frequentemente estudo português à noite. Olha só, se eu jogar aqui, estudo frequentemente português à noite, nada mudou. Por quê? Frequentemente estudo português à noite. Que horário que eu estudo português? À noite. Então está em toda a minha oração. Estudo frequentemente português à noite. Nada mudou. Estudo português frequentemente à noite. Nada mudou. Continuo estudando português à noite. Tá? Então eu posso colocar em qualquer lugar e não vai ter mudança de sentido. Coisa que não acontece com um termo que não é terminado em mente. Você vai ver isso agora. Olha só. Fui mandado à escola para aprender as letras, cuja utilidade eu, infeliz, eu, meio burro, né? Ignorava. Agora, então, quando ele ignorava? No aprendizado da letra. Ó. Fui mandado à escola para aprender as primeiras letras, cuja utilidade eu, era como ele estava naquele momento, ele estava, ignorava. Agora, se eu trocar isso aqui por infelizmente, como é que vai ficar? Fui mandado à escola para aprender as letras, cuja utilidade eu infelizmente ignorava. Então, toda a situação ele ignorava. E não era o sentimento que ele tinha. Ele ignorava o estudo naquela época que ele ia. Uma pena, olha só, eu não aprendi. Agora, infeliz é porque ele se sentia infeliz, então ele não queria estudar. Viu só a diferença? Então, cuidado. Geralmente, quando aparecer esse tipo de troca, para trocar por um mente, vai ter mudança de sentido. Então, alteraria, sim, alteraria os sentidos. Estamos quase finalizando nosso bloco. Depende do texto. Depende do quarto parágrafo que o narrador se ressentia de Deus quando não era atendido em suas orações, sendo tal ressentimento descrito no texto como o maior e mais penoso suplício do narrador. Nada a ver, tio. Ele não se ressentia com Deus. Para ele, penoso era apanhar. Quando não me atendieis, o que era para meu proveito, Deus não atendia ele, porque era para ele aprender que ele tinha que estudar. Então, essa era a ideia dele, como criança. As pessoas mais velhas e até meus próprios pais, que afinal não me desejavam mal, riam-se de meus açoites. O que era o maior penoso? Ver as pessoas, ele entendia que era para o proveito dele, ele entendia que eram pessoas que amavam e queriam ele bem, mas era doloroso ver as pessoas rindo do açoite dele, tá? Não era cobrança de Deus, não. 12. Embora criança, com ardor e fervor, a ideia de que não é uma característica, infere-se do trecho, embora criança, com ardor, mas com ardor e fervor, a ideia de que é uma característica, não é uma característica comum as crianças rezar fervorosamente. Sim, olha, eu era criança, mas mesmo assim eu rezava com fé, porque criança ainda não tem muito essa noção de fé. Então, corretíssimo. Não é comum as crianças rezar com fervor. A vírgula empregada logo após o encontrei é de uso facultativo. Mentira! Então vamos voltar. Sempre que você tiver termos inferentes e interferentes que estão interferindo, estão no meio, a vírgula é obrigatória. Encontrei o Senhor, encontrei Senhor. Encontrei, porém, Senhor, homens que vos imploravam. Então, aqui eu tenho um vocativo
Esta vírgula entre o Senhor é obrigatória porque é vocativo. Veja bem, Senhor, faça o que quer. Eu estou mandando quem faz o que quer para fazer esse senhor aqui fazer o que eu quero. Quando eu coloco uma vírgula, eu estou dizendo, Senhor, ei, estou chamando, vem cá, faça o que quer. Então, essa vírgula, ela é obrigatória porque senão ela muda o sentido. Verônica come bem. Eu como bem. Se eu coloco essa vírgula, Verônica come bem. Então, eu estou dizendo, ei, bom apetite, tá? Bom apetite. Verônica, bom apetite. Então, muda o sentido. Aqui, ó, quem come bem? Verônica, sujeito. Se eu coloco a vírgula, passa a ser um vocativo, tá? Então, esta vírgula existe para o Senhor e esta vírgula que está aqui existe por conta do porém que está no meio do nada aqui. Então, essa vírgula não é facultativa. E se eu tiro o porém? Continua precisando da vírgula por causa do Senhor. Então, não é facultativo. 14. No trecho, batiam-me, se no estudo me deixava levar pela preguiça. A substituição do termo se por quando, comum banca CESP. Sempre que a banca CESP perguntar se isso aqui pode gramaticalmente, não pode no sentido, tá? Vou fazer aqui, não sei se você sabe a diferença, vou fazer aqui agora. Quando a banca disser, está certo gramático, mas mudou sentido, está certo coesão, coerência. Qual é a diferença entre eles? Gramática vai ser aquela parte que nós temos acento, crase, concordância, tá? Regência, faltou, escrevi, gosto que ele venha. Eu gosto que ele venha em casa todos os dias. Gosto de que ele venha. Então, erro gramatical porque está faltando aí a regência. Pontuação, tá? Maneira de escrever, grafia. Então, tudo isso aqui é gramática. Coerência, aquilo que tem lógica. Quer ver um exemplo de coerência? Tem uma questão que diz assim, é uma publicidade. Você terá, venha na nossa lavanderia, que você terá o melhor branco das roupas coloridas. Como assim? Se a roupa é colorida, não é branco. Ele quer dizer o limpo das roupas coloridas, sem a roupa ficar estragada e branca. Então, o melhor branco das roupas coloridas. Mas tem lógica branco e colorido? Não. Então, isso é falta de coerência, tá? Coesão. Coesão é a mesma coisa que cola. É conectivo. Eu preciso ligar um termo a outro. Como é que eu ligo um termo a outro? Eu vou usar preposição, eu vou usar pronome e eu vou usar conjunção. Fora alguns termos também que a gente usa, tá? Locuções conjuntivas, locuções adverbiais, mas eu preciso juntar uma coisa a outra. Por exemplo, eu falo comecei a estudar? Não, comecei a estudar. O homem que era feliz. Então, eu uso isso aqui para ligar, tá? Eu uso isso aqui para ligar. Isso é conectivo. E sentido, a gente vai sempre trabalhar com aquilo que se entende. Se entende. E nós temos duas formas de ter aqui o nosso
Sentido denotativo é aquele que está no dicionário, é o sentido real, literal da coisa. Por exemplo, roubar. O que é roubar? Roubar é apropriar-se de coisa alheia, móvel para si ou para outrem. Roubei. Mas eu tenho sentido conotativo, que depende do contexto. Roubei o coração da amada. Eu fui lá, abri o peito dela e arranquei o coração? Não, eu conquistei. Tá? Então é um outro sentido, muda o sentido. Então são coisas diferentes. Pode manter a gramática, mas não ter coerência. Pode manter a gramática, mas mudar o sentido. Geralmente, quando não tem coesão, a gramática vai estar errada também, tá? Vou finalizar isso daqui e é a nossa última questão, tá, pessoal? Eu acho que é só 15 mesmo. Se for 16, vai ficar 15. Tem 16, vou deixar 15. Então, vamos ver o trecho, ó. Batiam-me se não estudasse. Se não estudasse. Não é bem isso, mas eu resumi nisso, tá? Batiam-me quando não estudava. Tem mudança de sentido? Tem. Aqui é uma condição e aqui é temporal. Professora, mas você mudou aqui. É só para você entender, tá? Você mudou, estudasse, fundava. Aqui já estava. Batiam-me no estudo, batiam-me se não estudasse, condição. Batiam-me quando no estudo me deixava, tá? Então, não tem erro gramatical, mas tem sim muda a coerência, muda o sentido, muda a coerência, muda a lógica da ideia. Tá? Então, certo. Última questão. No primeiro parágrafo, a fim de mais tarde brilhar no mundo e me ilustrar nas artes da língua, indica o objetivo. Sim, o a fim indica finalidade. Finalidade não é objetivo de alguma coisa? Sim, então está correto. O que é que você tem que cuidar? A banca tem mania de colocar a fim e dizer que é motivo. Tá? Motivo não é a fim. A fim é finalidade. Finalidade. Motivo vai ser o meu conectivo por quê? Tudo junto, tá? Pronto, finalizamos nosso bloco. No próximo bloco você faça a mesma coisa. Pare antes de começar, responda todas as questões e venha comigo.